Olá pessoal, então vamos lá. Nós vamos então agora resolver a nossa atividade participativa 3, exercício de fixação para a primeira prova. Começando aqui pela pergunta número 1, o enunciado diz: o empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que... Bom, de acordo com a lei, ou seja, de acordo com o definido na Lei 4.320 e também no nosso material, obviamente que a resposta certa deveria ser, ou foi, né? Cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de adimplemento de condição. Isso, de fato, é a definição legal de empenho. Como eu disse também em aula, o empenho é, portanto, aquela compromisso realizado pela administração frente ao fornecedor, frente ao credor, de que se ele fornecer o bem, entregar o bem, o serviço ou a obra, a administração se compromete a pagá-lo, considerando que no momento do empenho está recebendo parte do crédito que foi disponibilizado para esse órgão gastar em favor daquele credor, ok? A resposta B aqui, ordena o pagamento de quantia devida ao credor. Isso não é empenho da despesa. Por quê? Porque o pagamento, ele, quando ordenado, isso só pode acontecer depois da segunda estágio da despesa, que é a liquidação. Lembrando que o empenho é o primeiro estágio. Aí outra alternativa, por que ela também não é verdadeira? Lança na lei orçamentária a previsão da despesa. Isso não é uma das execuções, uma das fases da execução do orçamento. Lembrando que a fase da execução do orçamento, como nós vimos em sala, refere-se à dotação inicial, depois o empenho da despesa, primeiro estágio, do que trata esse enunciado, temos a liquidação como segundo estágio e, por fim, o pagamento, que é a quitação da obrigação. Então, o lançamento na lei orçamentária da previsão da despesa, isso ocorre na fase de orçamentação, ou seja, uma fase que antecede a execução da despesa. A outra alternativa também não é verdadeira, que diz, lança no decreto de execução orçamentária a previsão da despesa. Totalmente correto, porque o instrumento legal nem é esse. Decreto de execução orçamentária não é um termo correto, né? Então a afirmação está totalmente incorreta. E a última alternativa seria efetiva concretamente o pagamento da quantia devida ao credor. Isso não é o que o empenho faz como primeiro estágio. O estágio que de fato efetiva o pagamento da quantia devida ao credor é o pagamento, que é o terceiro estágio da obrigação. Pois bem, então agora vamos aqui à pergunta número 2. Quanto ao regime contábil, podemos afirmar... Aí vamos às afirmações, ou às nossas alternativas. Alternativa A. De acordo com a Lei 4.320, adota-se o regime de competência para as receitas e misto para as despesas. Não podemos afirmar isso, porque de acordo com a Lei 4.320, sob enfoque orçamentário, as receitas, elas obedecem ao regime de caixa, enquanto que as despesas obedecem ao regime de competência. Esses dois regimes conjugados é que chamamos de regime misto. Então essa alternativa não está correta. A outra alternativa, o regime misto contempla o reconhecimento das receitas arrecadadas durante o exercício ou em exercício diverso do seu fato gerador, competência. O regime misto não trata disso. Como eu disse, o regime misto ele diz respeito a regime de caixa adotado para as receitas no mesmo exercício, em que o regime de competência será adotado para as despesas. Isso que nós chamamos de regime misto. Então, essa coisa de reconhecimento de receita durante o exercício ou em exercício diverso do seu fato gerador, isso não quer dizer, isso não é a afirmação correta para a conceituação de regime misto. Ok? Bom, outra alternativa. Então, essa resposta está incorreta, né? A outra alternativa seria
O regime de caixa reconhece as receitas quando elas forem efetivamente arrecadadas. Esta é a resposta correta. Exatamente isso. O regime de caixa, de fato, reconhece as receitas quando elas forem efetivamente arrecadadas. Porque se fosse regime de competência, as receitas seriam reconhecidas quando da ocorrência do seu fato gerador. Ok? Outra alternativa, que até pulei essa aqui, né? Não é, ou seja, quanto ao regime contábil, podemos afirmar, não é utilizado pela administração pública. Totalmente correta. Claro que sim. Como eu disse, toda e qualquer contabilidade segue um regime contábil. No caso da administração pública, regime de caixa para as receitas, regime de competência para as despesas, assim chamado de regime misto, sob enfoque orçamentário, evidentemente. Ok? A última alternativa, as despesas realizadas fora do exercício do empenho são classificadas como extra-orçamentárias. Gente, não existe despesa extra-orçamentária. Despesa extra-orçamentária é incorreta a afirmação. Por quê? Toda e qualquer despesa tem que ser orçamentária, tendo em vista que, para se realizar despesa, deve haver autorização legislativa prévia. E essa autorização legislativa sempre será veiculada por meio das leis de orçamento ou pelos créditos adicionais. Portanto, essa também é uma questão incorreta. Seguindo aqui, sequência, pergunta número 3. Marque a alternativa correta. Suponhamos o seguinte fato a ser registrado na contabilidade de um órgão público, submetido às regras da Lei 4.320, ou seja, um órgão que tenha a personalidade jurídica de direito público. Suponha recebimento de 25 cadeiras compradas a prazo, importante essa informação, no valor total de R$ 75 mil, nos termos previstos no contrato assinado junto ao fornecedor. Com base nesse enunciado, ou melhor, com base no enunciado acima, responda: quais subsistemas contábeis serão movimentados para o registro do fato acima? Lembramos que, na verdade, eu disse que o plano de contas, sob a atual concepção do novo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o nosso plano de contas ele tem 3 grandes divisões, ou seja, 3 grandes naturezas de informação. Nós temos as contas de natureza de informação patrimonial, aquelas que são de natureza de informação orçamentária e as contas de natureza simplesmente de registro de controle, correspondente, respectivamente, às classes contábeis ativo 1, 2 passivo, 3 VPD, 4 VPA, essas para as contas de natureza patrimonial. As classes contábeis de classe 5, que são as contas de controle da aprovação do planejamento orçamentário, e de classe 6, contas de controle da execução do planejamento orçamentário. Estas classes, como sabemos, ou melhor, essas classes contábeis, isso mesmo, como sabemos, elas pertencem à natureza de informação orçamentária. E por fim, nós temos as classes 7 e 8, respectivamente classes de controles devedores e controles credores, que engloba a natureza de informação de registro. A questão está nos colocando aqui quais subsistemas contábeis serão movimentados pela hipótese do enunciado. Primeiro, então eu disse que dentro dessas naturezas de informações nós temos os subsistemas, que são 4. Nós temos o subsistema patrimonial, que diz respeito às contas de natureza patrimonial. O subsistema orçamentário, que diz respeito às contas de natureza orçamentária. E nós temos os subsistemas, melhor dizendo, de compensação e subsistema de custos, que esses 2 últimos diz respeito à natureza de informação de controle. Então, em resposta ao enunciado, que diz o seguinte, que foram adquiridas 25 cadeiras compradas a prazo, no valor de R$ 75 mil, nos termos previstos no contrato assinado junto ao fornecedor. Bom, esse enunciado ele está nos trazendo aqui um fato administrativo que diz respeito, em termos orçamentários, ao segundo estágio da despesa. Ele está nos colocando um segundo estágio que diz respeito à liquidação da despesa, pois a administração está recebendo o bem que
foi contratado o fornecimento. Ora, se está recebendo, significa que o empenho já fora emitido e o fornecedor está cumprindo com sua parte contratual, ou seja, ele está entregando a obrigação. Então vamos lá, analisando. Para a liquidação dessa despesa, então nós movimentaremos quais subsistemas? Primeiro, o patrimonial. Por quê? Porque quando a administração recebe as 25 cadeiras, ela vai incorporar esse ativo, registrando lá no seu ativo permanente o mobiliário, né, recebido. Então vai registrar débito. E como o pagamento ele não é à vista, portanto ele é a prazo, o pagamento, aliás, ao receber a cadeira, a administração agora assumirá o compromisso de pagar esse bem recebido. Portanto, como contrapartida, lançará também a crédito em fornecedores a pagar o valor de R$ 75 mil. Então, temos aí o sensibilizado subsistema patrimonial. Também teremos lançamento no subsistema orçamentário, já que estamos tratando de execução de despesa. E a execução da despesa, no que diz respeito ao segundo estágio, que nós chamamos de liquidação, vai nos obrigar a movimentar as seguintes contas: lançamento a débito na conta de classe 6, crédito empenhado a liquidar, portanto nós estaremos baixando a conta de crédito empenhado a liquidar, porque agora estamos liquidando, e estaremos creditando a conta de classe 6, crédito empenhado liquidado. Portanto, transferindo o saldo, né, movimentando a execução da condição de tão somente de empenhado a liquidar para a condição de empenhado liquidado. Está aí o segundo subsistema movimentado, que é o orçamentário. E por fim, nós teremos também a movimentação do subsistema de compensação, pois esse subsistema, ele, como dito em sala, ele tem a função de registrar os atos potenciais, ou seja, atos administrativos que poderão vir a afetar o patrimônio no momento do seu registro. E aí, o ato potencial que já fora sensibilizado foi a assinatura de um contrato. Ou seja, aqui está dizendo que a administração assinou um contrato. Esse contrato ele é assinado antes do fornecimento do bem. Então, o contrato assinado lá atrás movimentou o subsistema de compensação. E agora esse contrato está sendo baixado. Por quê? Porque o fornecedor cumpriu com a sua parte contratual, entregando o bem. Portanto, também teremos um movimento nas contas relativas classe 7 e 8, ou seja, as contas do subsistema de compensação. Então, nós temos aqui como alternativa correta essa questão aqui, o item número C, que diz que os subsistemas contábeis que serão movimentados serão o subsistema orçamentário, patrimonial e de compensação. Ok, passando para a próxima questão, temos a pergunta número 4, que diz: o registro do lançamento no subsistema orçamentário da liquidação da despesa em nota fiscal pela entidade da administração pública direta referente ao recebimento de 50 resmas de papel no valor de R$ 5 mil para estoque interno o registro de lançamento contábil Aí ele afirma um lançamento a débito em crédito empenhado a liquidar, ou seja, está baixando a conta de crédito empenhado a liquidar e transferindo o saldo em contrapartida para a conta crédito empenhado liquidado a pagar. Por que eu digo isso? Lembrando que essas contas de crédito empenhado a liquidar e crédito liquidado a pagar são contas de execução da despesa, portanto, pertencem à classe 6. Contas de classe 6, ou melhor, contas de classe par, quando elas recebem saldo, elas são sempre creditadas. E quando elas perdem saldos, elas são sempre debitadas. Como é o caso aqui, ó, a conta que está perdendo saldo é o crédito empenhado a liquidar, porque o lançamento é da liquidação da despesa. Ora, se está liquidando, a despesa está deixando a fase de crédito que estava empenhado aguardando a liquidação, então o saldo é baixado daqui e é creditado na conta crédito empenhado liquidado, que agora ficará aguardando o pagamento, configurando assim
o registro do segundo estágio da despesa. Portanto, esta afirmativa é verdadeira, ok? Beleza. Passemos agora para a pergunta número 5, que diz que certa entidade, vou aqui abrir o Excel para nos auxiliar na conta, tá? Que diz assim, ó, que certa entidade ou certo órgão efetuou as seguintes operações. Aí nos dá a situação inicial de duas contas contábeis. Então vamos lá, escrevemos aqui. Crédito disponível, é isso? Isso. E a outra conta, saldo, banco, conta única, né? Banco, conta única, né? Que é a conta banco da unidade. Vamos supor que aqui nós registraremos lançamento a débito, a crédito, para a conta crédito disponível, lançamento a débito e a crédito para a conta banco, só para simular os saldos. Pois bem, lembrando que isso aqui não é o nosso razonete, não é isso? Isso. Então vamos simular aqui um razonete bem simples, né? Não vamos perder nosso tempo aqui com muitas formatações, porque o que é importante é que nós possamos entender como os cálculos se darão, melhor dizendo. Vamos lá, crédito disponível. Então, o saldo inicial da conta crédito disponível era 3.000. Crédito disponível, lembrando que é uma conta de classe 6. Sendo conta de classe 6, o saldo inicial dela tem que ser credor, porque é uma conta de classe par, não é isso? Para ganhar saldo, ela tem que receber lançamento sempre a crédito. Enquanto que a conta de banco conta única é uma conta de ativo, classe 1. Então, o seu saldo inicial, que é de 2.100, ele será lançado a débito. Então vamos lá. O que diz ainda o enunciado? Fatos ocorridos. Empenhou a despesa de R$400. Então, empenhar a despesa baixa o saldo do crédito disponível. Por quê? Porque transfere saldo que estava disponível para o crédito empenhado liquidado. Como a gente só está trabalhando com o saldo dessas duas contas, eu não vou lançar as contrapartidas. O que me interessa aqui é só saber o que acontece com essas contas. Portanto, esse fato, o empenho da despesa, vai fazer com que o crédito disponível perca R$400 de saldo, né? Vai deixar de estar disponível. Vamos ao segundo fato. Arrecadou receitas de R$700. A arrecadação fará com que R$700 ingresse no caixa da conta única desse ente da federação. Então, nós temos mais R$700 aqui. Liquidou, ou seja, reconheceu a despesa, né, que é o segundo estágio de despesa, o valor empenhado em 160. Aqui tem uma situação interessante. A liquidação, ela faz com que o saldo que estava já empenhado a liquidar, ele passa a estar na condição de empenhado a liquidado. Portanto, esse lançamento aqui, ele não vai sensibilizar o crédito disponível, porque ele já foi sensibilizado aqui. Portanto, não há o que se lançar por conta, nessas duas contas que eu quero dizer, por conta desse fato aqui. Vamos ao próximo. Pagou a despesa liquidada, né? Deliquidada, tá errado aqui, liquidada no valor de 130. O pagamento da despesa que estava liquidada vai fazer com que a conta caixa perca o valor. No caso aqui, R$130. Então, nós temos R$130 creditado. Lembrando que eu estou creditando a conta banco, porque banco, conta única, conta de ativo, para perder saldo, ela tem que ser creditada. Uma vez que contas de classe ímpar, quando ganham saldo, elas sempre são debitadas. Quando eu diminuo, credito. Bom, com base no enunciado, quais os respectivos saldos finais após os lançamentos efetuados nas seguintes contas contábeis? Ou seja, no crédito disponível e na conta banco. Ora, ficou fácil. Aqui é só apurar o saldo final. Então, o saldo final, no caso de uma conta de classe par, é subtrair do saldo credor os lançamentos devedores ocorridos, que no caso aqui só foi um.
Ou seja, o saldo final da conta crédito disponível será de 2.600. Enquanto que o saldo final da conta banco, aqui é o contrário, eu somo os saldos devedores, que é uma conta de classe ímpar, e abato dos lançamentos credores, que no caso aqui foi um só, que ocorreram, né? Então, nós temos o resultado 2.670. Tá aí a resposta. Então, o saldo da conta crédito disponível tem que ser 2.600 e o saldo da conta banco conta movimento 2.670. Portanto, a resposta certa é a letra C, nesse caso aqui, ok? Perfeito. Passemos para a próxima pergunta. O primeiro dígito do número, aliás, o primeiro dígito numérico da conta contábil é denominado grupo. Essa afirmativa é incorreta, ou seja, não é isso. O nome do primeiro dígito de uma conta contábil, como nós fartamente tratamos em nossos assuntos em sala, ele é denominado classe contábil. Então, a afirmação é incorreta, portanto, a resposta é falso. Pergunta número 7. A variação patrimonial qualitativa também é conhecida como variação patrimonial modificativa. Não é isso não. A variação patrimonial qualitativa, portanto, aquela variação patrimonial em que, quando eu tenho um ativo menos o passivo, que é igual a patrimônio líquido, a variação patrimonial, como aqui está dizendo, na questão número 7, quando ela é qualitativa, significa que a movimentação ficará restrita entre ativo e passivo e não alterará o PL. Isso quer dizer que se nós tivermos aqui um acréscimo de 1 no ativo, teremos também um acréscimo de 1 no passivo, o que faz com que a equação faz com que o PL continue o mesmo, ou seja, 1 menos 1 não altera o PL. Ou então, o próprio ativo ganha 1 e perde 1. Ou o próprio passivo ganha 1 e perde 1. Todas essas variações nós chamamos de qualitativa, que também são conhecidas como variações patrimoniais permutativas. As variações patrimoniais modificativas são aquelas que alteram o patrimônio líquido. Como exemplo, um lançamento no ativo e nenhum lançamento do passivo, porque a contrapartida foi numa das contas de resultado, ou seja, uma variação patrimonial diminutiva ou variação patrimonial aumentativa, VPD e VPA. Lembrando que VPD e VPA, respectivamente as classes 3 e 4, não fazem parte de contas do ativo nem do passivo, pois não são bens, nem direitos, nem obrigações. São receitas patrimoniais e despesas patrimoniais. Ou seja, quando nós temos uma variação patrimonial modificativa, nós estamos modificando o patrimônio líquido. E assim é também conhecida como variação patrimonial quantitativa. Portanto, essa pergunta também é falsa. Próxima pergunta. Pergunta número 8. Quanto à classe contábil, que é o primeiro dígito da conta contábil, não é possível as seguintes contrapartidas. Bom, lembrem que eu disse que as contas contábeis, aliás, o plano de contas é dividido em 3 enfoques, ou 3 naturezas de despesa. A patrimonial, a orçamentária e a de registro, né? Ou de controle, né? Controle de registros. Veja bem, as classes contábeis que compõem a patrimonial, a classe 1, ativo, 2, passivo, 3, VPD e 4, VPA. Disse ainda que a classe orçamentária, composta pelas classes 5, controle da aprovação do planejamento orçamentário, e classe 6, controle da execução do planejamento orçamentário. Além disso, as contas de controle, de registro de controle, são as contas de classe 7, que é controles devedores, e classe 8, controles credores. Disse ainda que quando nós tratamos de contrapartidas, ou seja, dos métodos de partidas dobradas, que é o que a pergunta número 8 está a tratar, quanto à classe contábil não é possível as seguintes contrapartidas,
eu havia dito que as contrapartidas, ou seja, os lançamentos a débitos e créditos, têm que ficar circunscritos dentro de cada enfoque, né? Cada natureza da informação. Ou seja, se eu tenho lançamentos a créditos na conta de natureza patrimonial, obviamente que os lançamentos a débitos deverão estar em uma conta patrimonial como contrapartida, assim como também vale para as orçamentárias. Se eu lanço a crédito numa conta orçamentária, ela deverá ter a contrapartida em conta orçamentária. O mesmo vale para as contas de controle. E aí nós temos então as seguintes alternativas, que nós temos que identificar qual é a correta. Um débito na classe 4, ou seja, está dizendo quanto à classe contábil, não é possível as seguintes contrapartidas. Ou seja, o que está errado aqui? Débito na classe 4, que é patrimonial, e crédito na classe 5, que é orçamentário. Essa é a afirmativa correta, porque isso está errado. Ó. Eu tenho que marcar a alternativa que me mostra uma relação não possível, que é essa aqui. Ó. Usar um débito em 4 e crédito em 5 é incorreto, porque eu estou extrapolando a natureza da informação. Ok? Já a 7 e 8 é possível, como está aqui, né? Fecha a contrapartida dentro da mesma natureza. A 1 e 4 também é possível, porque eu tenho aqui e aqui. E débito classe 5 e 6 também é possível, porque eu vou ter aqui e aqui o lançamento. Portanto, a questão incorreta é a questão A, que trata de débito na classe 4 e crédito na classe 5. Isso está incorreto como evento de contrapartida, ok? Pergunta, então, número 9. Subsistema que tem por finalidade registrar os recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e todos os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Aqui você pode até achar que o subsistema aqui tratado é o subsistema orçamentário, ou seja, as contas de natureza de informação orçamentária. Mas não é isso. Aquelas contas que tratam de recebimentos e pagamentos de receitas e despesas orçamentárias e de todos os ingressos e dispêndios extra-orçamentários são as contas patrimoniais, ok? Uma vez que as contas orçamentárias não tratam de ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Tá? Elas tratam também, de modo em caráter de enfoque orçamentário, de recebimentos e de pagamento de obrigação, né? E de recebimento de receitas. Mas elas tratam somente da execução de planejamento e execução orçamentária. Agora, as movimentações patrimoniais desses fatos, de recebimento e pagamento de receitas, e além dos ingressos e dispêndios extra-orçamentários, isso fica com o subsistema patrimonial. Então, está errado se disser orçamentário, também não é possível de compensação e também o de custos não é possível, ok? E aí temos o resultado desse nosso exercício, ok? Perfeito? Então tá certo, pessoal. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Até a próxima. Abraço.